Finalmente encontramos uma vila em Portugal onde os apartamentos novos estão próximos de 100 mil euros. E o melhor, está a menos de 10 minutos de distância da Espanha. E vocês gostaram muito do nosso último vídeo, que foi Vila Nova de Cerveira, que é uma vila também na fronteira com a Espanha, mas assim como eu, vocês não gostaram do preço dos apartamentos, dos imóveis lá. Então a gente vasculhou, olhou e encontrou uma vila onde sai muito mais em conta morar. Mas antes de falar dos preços, a gente vai dar uma volta aqui pela vila para ver se realmente vale a pena. A gente vai conversar um pouquinho sobre escolas, sobre transporte, sobre lazer, sobre compras, muito mais além do turismo. E essa aqui é aquela típica vila tranquila, pacata, com movimento equilibrado. A gente está numa segunda-feira aqui gravando e esse é o movimento que vocês vão encontrar. Os comérciozinhos abertos, a população indo tomar café, passeando. Aqui tem aproximadamente 8 mil habitantes e pertence ao distrito de Viana do Castelo. É o concelho mais ao norte de Portugal. Olha, e aqui a gente vê muito desenvolvimento, né? Aqui, ó, qualquer vilinha que você vai, você tem, né, carregador elétrico para quem já tem carro elétrico, tem comércios aqui em geral, tem os bancos, o Banco Milênio, a Caixa, e o que eu gosto também são muitas praças bem cuidadas. Ó, tem até um chafarizinho aqui, olha só que imagem legal, né? A gente está no outono, as folhas estão caindo, olha como fica bonita essa praça. Outra pergunta que vocês sempre me fazem, ó, Congregação Cristã em Portugal, culto dos jovens, tem até um horário específico aqui. Tem muita gente que já vem aqui para Portugal e me pergunta, Álvaro, mas tem igreja protestante, crente, né? Tem, pessoal, qualquer vilinha, qualquer cidade que vocês forem, tem muita igreja aqui, isso já está bem democrático. E olha, outra coisa interessante também, ó, segurança social. Em todos os locais também você encontra, seja segurança social, seja as finanças, então a parte de documentação, você, por exemplo, veio aqui para Melgaço, não tem que ir lá para Viana do Castelo para resolver pendência documental. Aqui mesmo na vila você consegue resolver. Ali do outro lado eu estou vendo uma loja de estética. E também é um assunto interessante para comentar com vocês, que a gente vê esse crescimento da estética em Portugal. Muitas mulheres portuguesas e também muitas brasileiras que estão aqui têm já esse costume de estar sempre indo na estética, fazendo unha, fazendo os tratamentos. Então até quem pensa em vir para cá, Álvaro, eu quero ver uma profissão que eu vá ter desenvolvimento em Portugal, ou então eu quero empreender em algum ramo. Eu acho que o ramo da estética se fortaleceu muito nos últimos tempos aqui, e mesmo tendo muitas espalhadas, muitas clínicas de estética, a Aline sempre vai nas clínicas também, dependendo do local quando a gente está. Ela liga às vezes e não tem horário, então mesmo tendo muita quantidade, sempre tem cliente. O que me encanta e o que encanta vocês nas vilas é que a gente vai para cada cantinho e a gente acha bonito, né? Olha essa rotunda aqui como é elegante. E ali do outro lado eu tô até vendo, tá rolando uma obra, né? Eles estão reformando toda aquela calçada ali. E eu sempre comento nos vídeos que eu acho interessante ver obra porque mostra que o poder público, as câmaras, estão interessadas em dar qualidade de vida para o local, em deixar tudo bonito, que isso melhora de uma maneira geral a qualidade de vida para quem mora aqui, ter tudo organizadinho, tudo bonitinho. Andando por aqui a gente vê algumas plantações de uva. Aqui é uma região muito famosa que tem o vinho alvarinho, a gente já falou até em um outro vídeo aqui. E olha só, aqui em Portugal não é Portugal se não tiver uma festa regional. Ó. Tem aqui a festa do espumante que vai acontecer agora, ó, 28 a 30 de novembro. Vai ter provas de espumante, show cooking, produtos regionais e deve ter atração musical. Aquela musiquinha que sempre tem nas festas do Brasil, aquele pé de serra, com certeza deve ter alguma música regional aqui também. A gente achou essa pintura interessante aqui, ó, que tem duas mulheres brigando. E aqui a história de Melgaço só pertence a Portugal porque teve um UFC, uma porradaria de mulher aqui, mas eu vou contar isso para vocês mais lá para frente. Vocês vão ficar curiosos para saber essa história que é muito divertida. Em relação a essa acessibilidade, essa rua que define bem como é aqui a vila, tá? Boa parte dela não é plana. Eu diria que fica ali em torno de 50% ou talvez 60% plana e 40% com desnível. Em relação ao clima, fica ali em torno de 5 a 28 graus
anual, tá? Uma média. Se você tem algum tipo de dificuldade de locomoção, não gosta de andar muito, pessoal, isso aqui talvez não seja o local ideal para você, porque aqui sempre para você chegar num canto ou outro é desnivelado. A grande maioria também você vê assim, ó, tem um desnívelzinho pequeno, você não tem tanta dificuldade para andar. Olha, aqui também é legal, ó. Aqui é o Palácio da Justiça. Olha como é bem cuidado, né, pessoal? Colocaram aqui uma escultura, um negócio pendurado assim, tudo sabe bem arrumadinho, né? É o que encanta a gente nessas vilas de Portugal. Pode ser uma vila lá longe, bem distante, mas é tudo organizadinho. Ah, pessoal, recado rápido para vocês. Agora no mês de novembro, a gente lançou a nossa promoção de Black Friday da nossa assessoria de cidades, que é uma assessoria onde a gente faz uma videochamada para avaliar, de acordo com a família de vocês, quais seriam os locais ideais para vocês morarem aqui dentro de Portugal. E para ter acesso a essa assessoria gratuita, vocês precisam abrir a conta Nômade de vocês, colocar o nosso cupom Portugal40 e fazer o primeiro câmbio de R$50. E lembrando, para ser válida a promoção, você tem que me mandar o print do cupom adicionado, da data da abertura da sua conta e do primeiro câmbio. Manda esses prints lá no nosso Instagram que a gente vai agendar com vocês a assessoria gratuita das cidades. E olha como é bonito aqui, né? Parece que a gente está entrando numa vila encantada, né? Tudo organizadinho, aqui é um restaurante. E aqui é a parte mais histórica, o centro histórico com aquelas ruazinhas mais curtas. Bora andar um pouquinho por aqui, que eu falei que eu ia contar depois, mas eu quero contar logo a história para vocês. Aqui foi uma região de disputa do Reino de Portugal com o Reino de Castela, que hoje faz parte da Espanha. Aqui a vila era a favor do Reino da Castela e as regiões exteriores aqui eram a favor de Portugal. Então os exércitos se concentraram por aqui e ficavam se degladiando. Muitas pessoas morreram nessa batalha, até que um dia uma mulher chamada Inês Negra vestiu a armadura e falou: meu irmão, eu vou lutar, porque se os meus irmãos estão morrendo aqui, eu vou até o final nessa batalha também. E aí o pessoal ficou espantado. E essa fofoca chegou aqui dentro da muralha. E tinha uma mulher ruiva que falou: ah, quem é essa doida já aqui que tá querendo lutar aqui no meio dos homens? Não precisa não, deixa que eu vou quebrar ela no soco. E aí todo mundo começou a inflamar. Briga, 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 briga. Aí o pessoal se reuniu. Ah, elas querem brigar? Bora se reunir. Eles foram andando, os exércitos, para um clarão, tipo uma área assim, aberta como essa. E aí colocaram a Inês Negra de um lado, ela era baixinha, toda entroncada, e a mulher ruiva, que era mais alta, mais magrinha. Deram armadura, deram espada para elas e falaram: meu irmão, mete ficha aí, vamos brigar. E começaram lá assim, tim, 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 espadada, escudo. E do nada assim, a Inês Negra deu umas porradas e a ruiva caiu no chão assim, já cabaleando, assim, meio pensa. E aí todo mundo pensando: é agora, meu irmão, ela vai meter espadada no coração dela. Sabe o que a Inês fez? Jogou o escudo para um lado, jogou a espada para o outro e falou: meu irmão, vou te arrebentar ali na porrada agora. E foi puxão de cabelo para um lado, puxão de cabelo para o outro, elas rolando de um lado para o outro, até que de novo a ruiva perdeu, caiu já desfalecida, e a Inês Negra venceu. E a Inês Negra representava Portugal. Então, segundo a lenda, foi aqui que Portugal conquistou a vila e a Espanha perdeu. Olha, aqui é possível visitar a torre. Hoje, segunda-feira, está fechado, como a grande maioria dos monumentos aqui, mas como só abriu o sol hoje, foi uma semana de chuva aqui, que a gente está no outono, a gente ficou sem gravar, abriu o sol na segunda, a gente teve que vir, porque só funciona na terça em diante. E aqui eles fizeram até para promover, né, uma novidade aqui na vila, Hotel dos Medos, de 28 de outubro a 16 de novembro. Então é uma experiência que tem aqui dentro da torre, deve ter algum susto, alguma coisa assim. Eu acho interessante esse tipo de evento. E olha que legal o centro, olha esse lado aqui, ó. Estão reformando aqui esse pedaço e esse aqui já está praticamente todo reformado, né? Eu acho interessante o centro estar reformado, porque daqui a pouco começa a abrir restaurante, o turismo começa a se fortalecer, então é legal quando a gente vê um centro não abandonado. E olha quem veio nos
presentear hoje com essa bela imagem. Olha o arco-íris ali. E ali o arco-íris está em direção à Espanha. Se meu senso de direção não está errado, para ali é a Espanha. Aqui deve ser o Rio Minho. E olha a paisagem que tem daqui, pessoal. Aqui dá para a gente ver. Esse é o retrato da vila de Melgaço. Olha aqui. É isso aqui que você vê praticamente metade da vila, eu diria, daqui. Dá para ter uma ideia da dimensão dela. Olha, aqui está a representação da briga delas, ó. Foi o UFC de mulher. Naquela época já tinha. Olha a cara de malvadeza da Inês Negra ali. A Inês Negra aqui em cima e a ruiva toda requenguela aqui embaixo. Olha, pessoal, eu acho interessante falar esse tipo de coisa para vocês. Aqui tem o Espaço Makers Melgaço. E eu estava pesquisando aqui, esse Espaço Makers é destinado aos jovens, aos empreendedores, às empresas que queiram desenvolver projetos tecnológicos. Tem impressora 3D, tem impressora a laser, tem corte em vinil, tem um monte de equipamento aí que pode ser usado, né? E eu acho legal esse tipo de incentivo à tecnologia no local. Como eu falei para vocês, o que encanta, o que chama a atenção é ter esse tipo de coisa que você não imagina que vai encontrar, mas encontra numa vila. E outra coisa que eu também queria falar para vocês, pessoal, é se esse vídeo, se os nossos vídeos têm ajudado vocês de alguma forma, lembre de deixar o curtir, lembre de deixar um comentário do que vocês acham, se vocês morariam, se vocês não morariam, se vocês visitariam. Eu quero ter esse feedback de vocês, a gente vai conversando nos comentários. Deixa aí que eu vou ler agora. Ou então, se você quiser ajudar de uma forma mais forte, é só você clicar aqui no botão de Seja Membro e se tornar um membro aqui do canal. A gente deixa sempre o nosso agradecimento aqui na tela e vocês contribuem, menos de R$8, eu acho. Vocês contribuem para a gente continuar trazendo conteúdo bacana aqui de Portugal e da Espanha para vocês. E olha o que a gente faz por vocês. A gente vai descer aqui, é quase 20 minutos para a gente mostrar a área de passadiços e a área de lazer aqui da vila. Aqui tem centro de saúde, por aqueles atendimentos básicos, médico de família, aqueles atendimentos daquelas consultas de rotina. Mas se for em relação ao hospital, não tem aqui na vila mesmo, pessoal. O hospital mais próximo, eu acho que dá o de Valença. Deve ser mais ou menos uns 20 minutos de carro daqui até lá. Olha, eu ia deixar para falar o emprego para vocês lá no final do vídeo, mas eu acho que isso aqui retrata bem o que eu posso falar para vocês de emprego. Vocês estão vendo aqui, ó, Ourense. Isso aqui é um caminhão, provavelmente da Espanha. A gente está pertinho de Ourense, da cidade de Ourense, que é uma cidade subindo aqui um pouco mais em direção ao norte. A gente viu muitas vagas de emprego, muitas que eu digo assim, as principais, para motorista. Aqui nessa região, esse aqui é só um dos caminhões que a gente viu, mas a gente viu alguns ali para cima também. Essa região eu vejo eles contratarem muito motorista para fazer essa rota de ligar Portugal, ligar essa parte norte, ligar aqui a região da Galiza, aqui em cima, para fazer esse deslocamento de materiais, seja de supermercado, de lojas. Então muitos dos empregos aqui que eu vi são voltados para isso. Claro que tem emprego em supermercado, tem emprego nos cafés, tem emprego em hotel aqui, mas a gente viu uma gama, uma quantidade maior para motorista. Eu sempre deixo as vagas de emprego disponíveis na região na descrição aqui, então dá uma olhada lá, vê se tem alguma vaga que te interessa. E lembrando, pessoal, os meus vídeos não são estímulo para você largar tudo, seja no Brasil, seja na Angola, seja em São Tomé e Príncipe, seja em qualquer outro país que você esteja assistindo a gente aqui, largar tudo e achar que Portugal é perfeito, vou morar aí, pronto. Não, isso aqui é só uma visão do que a gente acha aqui dos locais, do que a gente acha das vilas, né? A gente tenta passar um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho do que a gente vê no dia a dia para vocês que já estão pensando em se mudar para cá, tá? Não é para fazer você se mudar, é só para quem já está com planejamento. A gente mostra um pouquinho das regiões que vocês podem gostar, né? A gente já vê muito batido Porto, Lisboa, Braga, e não é isso que a gente quer mostrar para vocês aqui no canal. A gente quer mostrar outras regiões alternativas. E agora a gente está numa parte bem rural mesmo. Plantação de uva daquele lado, barulhinho do rio aqui embaixo passando, do outro lado ali, ó,
umas vaquinhas, uns bois com chifrão. Não sei se dá para chegar bem lá, vou ver se eu consigo aproximar a imagem para vocês. Já vimos umas cabrinhas ali também, umas ovelhas passando aqui. É a região tranquilidade, né? A gente mostrou ali um pouquinho mais o centro, levemente mais agitado, né? Mas aqui já é uma parte muito mais tranquila, assim, sabe? Você que está acostumado com aquele frevo de pegar trânsito e passar 1, 2 horas, cara, é uma coisa completamente diferente. Parece que você esquece tudo quando você está andando por aqui. Olha, a gente chegou aqui. Essa parte é o centro de lazer / esporte, ou como eles chamam aqui, desporto, né? Aqui embaixo tem uma pista de atletismo, tá cheio de jovens, menina. Aqui ao lado é o estádio, também tem as piscinas aqui, um centro de hipismo. Aí o que me surpreende, pessoal, aqui é uma vila de 8.000 habitantes. E olha o complexo esportivo que tem aqui, né? E é utilizado, porque eu tô vendo ali uns jovenzinhos ali do outro lado, brincando. Então chega assim a ser impactante, porque imagina, 8.000 pessoas, não é nenhum bairro em algumas cidades no Brasil. E às vezes não tem toda essa estrutura. E também um dado interessante é que nos últimos anos, a população aqui está diminuindo. Então a Câmara está fazendo algumas estratégias para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para os jovens se manterem aqui. Aquele espaço maker que eu mostrei para vocês é um dos pontos importantes para atrair tecnologia. Eles desenvolveram também aqui um centro industrial, eu acho que deve dar ali uns 5 minutos de distância de lá do centro para essa região. Eles montaram um complexo industrial para atrair as empresas, porque vocês viram, o centro não é largado às moscas, é um centro bonitinho, você vê a estrutura da vila bem legal, bem cuidada, para atrair as pessoas. Só que as pessoas só vêm se tiver emprego, só vêm se tiver empresa. As pessoas precisam trabalhar para ter dinheiro para gastar aqui na vila, né? Então, pô, isso me deixa feliz de ver como a Câmara daqui está cuidando, né, da população. Olha, uma parte foi inaugurada em 2001 e a outra parte em 2015, há 10 anos atrás. Mesmo assim, está bem cuidado, né? Além disso, aqui ainda tem as termas, que são águas quentes, e também tem os passadiços para passear, fazer caminhada, pegar um final de semana, ter uma vida mais próxima da natureza, quiser curtir, passear, fazer exercício, tem muita coisa. A gente acabou de voltar lá daquele espaço de lazer, olha que a gente dá de cara aqui, ó. As ovelhinhas, olha a carinha delas, bem fofinha, dá vontade de fazer um carinho. Já em relação às compras, ó, aqui a gente está passando na frente do Intermarché. E eu até vi esse Intermarché, tem um espaço para você fazer a manutenção do motorhome, que depois a gente vai vir aí e vai fazer a manutenção antes de partir para a próxima viagem, que a gente aproveita os locais para ir fazendo manutenção pelo caminho. Mas além do Intermarché, tem o Mini Preço, tem o Meu Super, que é o Continente menorzinho, tem o Continente também aqui grande, que foi onde a gente estacionou o nosso motorhome. A gente vai já mostrar para vocês ali. E eu acho que é só, acho que de supermercado esse, não tem todas as redes. Aqui também é o centro de transporte, pessoal, bem na frente do Intermarché. E agora a gente vai falar um pouquinho de como chegar até aqui, tá? Não tem estação de comboio aqui, tá? Não dá para chegar de trem, dá para chegar de ônibus. Leva ali em torno de 2 horas para chegar do porto até aqui, o porto que é o aeroporto de Portugal mais próximo daqui. De carro também demora ali mais ou menos 2 horas para chegar até aqui. O bilhete de autocarro, né, do ônibus, eu não consegui verificar porque não é a Rede Expresso nem a Flixbus que faz rota para cá. É um daqui mesmo que faz, que vai até o porto e volta. E aí eu não consegui ver onde é que estava o preço, mas daqui, pessoal, sabe, eu achei interessante que sai até para França, para Paris. Então, você mora aqui, quer ir para Paris, quer visitar aqui, além da Espanha tá aqui do lado, quer visitar outro canto, você pega um ônibus aqui, vai varar lá em Paris, vai, bate perna o dia inteiro, aluga um hotel pelo menos um dia, no outro volta, ou vai no mesmo dia e volta. Eu acho que não, acho que no mesmo dia não dá para ir e voltar, acho que você tem que passar pelo menos um dia se for de carro, de ônibus. Aqui também tem, do outro lado, pessoal, não tem o comboio aqui, mas do outro lado, aqui tem uma estação do lado espanhol, tem uma estação de trem. Então, por exemplo, eu quero ir para Vigo ou para Ourense, quero me deslocar para esses dois grandes centros. Você pega o comboio aqui atravessando a ponte, você paga mais ou menos 5 euros. Aí você chega lá em Ourense ou você chega em Vigo. Aí sim dá para passar o dia, né? Você passa o dia, vai de manhã cedo, bate perna lá, passeia com a família, se não quiser ir de carro, né? Atravessa aqui, pega lá e depois volta para cá. Então,
tem umas facilidades de locomoção que eu achei interessante aqui. E mesmo saindo daquela parte mais central, a gente está vendo muito comércio. Ali tem uma loja do chinês, o chinês está em todo canto essas lojas. Tem farmácia e aqui que eu achei interessante, pessoal, tem uma cafeteria brasileira. E aí eu vi que vende coxinha, vende açaí, que açaí para mim é ouro. Eu e a Aline, se puder, a gente toma açaí todo dia, mas o açaí é a polpa mesmo, aquele puro que a gente compra lá no Pará. Eu não sei se aqui é misturado, né? Eu não cheguei a entrar para ver. Mas olha aqui, ó, como referência, ó, temos coxinha, pastel, brigadeiro, né? E açaí, que interessante. Eu tinha falado para vocês que era mais ou menos 60% plano 40%, mas já mudei de ideia. Eu acho que deve ser 70% com algum desnível e 30% plano. A gente chegou aqui agora, ó, tá saindo, os alunos estão saindo aqui. A gente está no agrupamento de escolas e aqui tem todos os ensinos, pessoal, ensino básico, escola secundária, só não tem de referência ensino de nível superior. Aí você vai ter que ir para um outro local, se deslocar, o que é muito comum também. Às vezes os estudantes pegam um carro, vão para outro centro, estudam e voltam, ou então alugam um quarto em alguma outra capital e ficam estudando lá. Mas até os níveis básicos tem escola sim. Pronto, agora finalmente uma parte muito esperada por vocês no vídeo, né? A gente parou aqui na frente de uma construção. Vamos falar um pouquinho dos apartamentos à venda aqui que já estão construídos, né? A gente viu naquela parte histórica T2 na faixa dos 87 mil euros, tá? Isso surpreende um pouquinho, porque é muito raro você encontrar apartamentos hoje em Portugal nessa faixa de preço, tá? E são T2 até arrumadinhos, só que é no centro histórico, às vezes é ruim um pouquinho de passar carro, mas de qualquer forma tem. T3 eu vi aqui na faixa dos 150 mil euros, também que é muito difícil achar esses preços em Portugal. T2 ali na faixa dos 130, 120, isso mais antigos, tá, pessoal? Já são construções mais antigas. Mas o que me surpreendeu foi ver uma construção nova de um apartamento T1 por 120 mil euros. E eu tinha falado no vídeo passado lá de Vila Nova de Cerveira, que é uma vila bem próximo daqui, que os apartamentos T1, que é apartamento de um quarto, aqui em Portugal parece que é tudo tabelado. A gente encontra esses apartamentos na faixa ali de 180, 170 mil euros. E eu bater o olho e ver um apartamento novo na planta, é 63 ou era 68 metros quadrados, por 120 mil euros, já surpreende, porque eu acho barato. Álvaro, é o apartamento mais barato do mundo? Não, pessoal, não é. 120 mil euros num T1, no apartamento T1, eu acho caro, porque em outros países, como a Espanha, você compra apartamento T2, T3 nesse valor. Mas para a realidade de Portugal, 120 mil euros, um T1 novo, eu acho interessante. A gente está até se espremendo aqui por causa da placa. Mas me surpreendeu hoje, pessoal, os preços dos imóveis aqui na região, né? Eu vi casas também, não estavam muito caras, terreno aqui na faixa de 30 para 40 mil euros, né? Também é uma média de preço que a gente encontra em muitos outros locais. Olha, a gente parou aqui no Continente, ó, o motorhome está lá embaixo, a gente estacionou lá. Muita gente até perguntava onde é que vocês param quando vão nos locais. Normalmente a gente procura uma vaga de supermercado, onde seja grande assim, de 2 vagas, aí a gente estaciona que dá perfeitamente. Agora falando um pouquinho se valeria a pena, na nossa visão, morar ou não aqui. Bom, pessoal, Vila eu acho muito interessante aqui em Portugal. É um ritmo totalmente diferente de cidades muito movimentadas, como Porto, Braga, trânsito. Tem os seus benefícios, shopping, cinemas, que é um pouco mais difícil de encontrar nessas regiões como de Vila, mas a facilidade, por exemplo, de em 1 hora ou até menos estar numa outra cidade da Espanha, uma cidade onde você tem shopping, onde você tem aeroporto, ou se você quiser ali 2 horas estar no centro do Porto para pegar um aeroporto aqui dentro de Portugal mesmo, eu acho que são regiões que na minha visão e na visão da produção vale a pena. Aqui Melgaço, eu acho que dependendo do preço que a gente encontrasse, imóveis que a gente achou mais interessante, eu acho que valeria sim. Para quem não tem a necessidade de estar trabalhando, eu quero trabalhar na indústria, eu quero trabalhar... Eu acho que para quem, por exemplo, é aposentado, para quem vive de renda, para quem trabalha home office, eu acho, na minha visão, um local interessante, principalmente para você comprar um imóvel aqui, né? Eu não falei aqui, eu tinha esquecido de falar na parte do arrendamento, né, ali na construção, mas o arrendamento aqui também não está assim tão diferente dos outros centros de Portugal. O apartamento ali T1 a gente viu na faixa de 500 euros, o T2 na faixa dos 600 euros e o T3 ali 700 euros. Mas eu tinha visto 2 apartamentos que quando eu fui fazer a pesquisa mais recente também já não estava, então não é tão fácil achar. A gente viu algumas placas, alugamos quartos ou alugamos apartamentos. Às vezes é mais fácil você chegar aqui
né, para ter noção de valores, mas o que eu posso passar de uma média geral é esse. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Melgaço comigo e com a produção, e vejo vocês no próximo vídeo. Ah, e um spoiler, a gente está pertinho da fronteira com a Espanha. Para onde será que a gente vai agora? Tchau, pessoal, um beijo!